Abra sua Bíblia aí no livro de Ezequiel 8 e vamos ler do versículo 2 em diante. Diz assim a palavra do Senhor: olhei uma figura como a de um homem, do que parecia ser a sua cintura para baixo. Ele era como fogo, e dali para cima sua aparência era tão brilhante como metal reluzente. Ele estendeu o que parecia um braço e pegou-me pelos cabelos. O Espírito levantou-me dentre a terra e o céu, e em visões de Deus ele me levou a Jerusalém, à entrada da porta do norte do pátio interno, onde estava colocada o ídolo que desperta o zelo de Deus. Ali, diante de mim, estava a glória de Deus de Israel, como na visão que havia tido na planície. Então ele me disse: filho do homem, olhe para o norte. Olhei, e no lado norte a porta do altar, e vi o ídolo que desperta o zelo de Deus. E ele me disse: filho do homem, vê você o que está fazendo? O que estão fazendo? As grandes práticas repugnantes da nação de Israel, coisas que me levarão para longe do meu santuário, mas você verá práticas ainda piores que estas. Então ele me levou para a entrada do pátio. Olhei e vi um buraco no muro. Ele me disse: filho do homem, agora escave o muro. Escavei o muro e vi a abertura de uma porta ali. E ele me disse: entre e veja as coisas repugnantes e más que estão fazendo. Eu entrei e olhei. Lá eu vi, desenhadas por todas as paredes, todo tipo de criaturas rastejantes e animais impuros, e todos os ídolos da nação de Israel. Na frente deles estavam sentada a autoridade da nação de Israel, e Jazanias, filho de Safã, estava no meio deles. Cada um tinha um incensário na mão, e se elevava uma nuvem aromática de incenso. Ele me disse: filho do homem, você viu o que as autoridades da nação de Israel estão fazendo nas trevas, cada um no santuário de sua própria imagem esculpida. Eles dizem: o Senhor não nos vê, o Senhor abandonou o país. E de novo disse: você os verá cometerem práticas ainda mais repugnantes. Então ele me levou para a entrada da porta do norte da casa do Senhor. Lá eu vi mulheres sentadas chorando por Tamuz. E ele me disse: você vê isso, filho do homem? Você verá práticas ainda mais repugnantes do que essa. E ele então me levou para dentro do pátio interno da casa do Senhor, e ali à entrada do templo, entre o pórtico e o altar, havia uns 25 homens com as costas para o templo do Senhor e os rostos voltados para o oriente. Estavam se prostrando na direção do sol. E ele me disse: você viu isso, filho do homem? Será algo corriqueiro para a nação de Judá essas práticas repugnantes? Deverão também encher a terra de violência e continuamente me provocar a ira? E veja, eles estão pondo o ramo perto do nariz. Por isso, com ira eu os tratarei. Não olharei com piedade para eles, nem os pouparei, mas que gritem aos meus ouvidos, mesmo que gritem aos meus ouvidos, não os ouvirei. Amém?
Aleluia. Vamos orar? Soberano Deus, eterno Pai, graça nós te damos. Pai querido, nós suplicamos pela revelação da tua palavra. Meu Deus, fala conosco essa noite. Fala, Deus, não o que nós queremos ouvir, mas o que nós precisamos ouvir. Nos ensina, exorta, edifica, mas não deixa de falar conosco. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Meu querido, eu te convido a ficar comigo até o final desse estudo. Esse estudo é muito forte e poderoso e tem tudo a ver com o que nós estamos vivendo nos tempos de hoje. Amém? Então fique comigo até o final, participe, faça a sua pergunta. Ao término desse estudo eu vou dar espaço para você poder fazer a sua pergunta e dessa forma nós vamos então compartilhar o conhecimento e vocês vão ficar sabendo tudo acerca da palavra de Deus. Amém? Quem está entendendo isso, diga glória a Deus, um aleluia. Meus queridos, o livro de Ezequiel, ele foi escrito aproximadamente 6 séculos antes da vinda de Jesus, 600 anos antes da vinda de Jesus. Ezequiel, ele é chamado, ele é conhecido na Bíblia e é tratado como o filho do homem. Para que você entenda, vamos identificar aqui o que significa isso, filho do homem. Filho do homem era um termo usado para identificar o Messias esperado que haveria de vir. Amém? Olha a que importância Ezequiel é tratado aqui. Tratado como filho do homem. Não só ele também é tratado como filho do homem, mas muitos outros também da Bíblia acabam sendo tratados assim. O próprio Jesus se intitula filho do homem. Amém? Essa expressão filho do homem, ela aparece 2 vezes no livro de Daniel, com 2 sentidos diferentes. Em Daniel 8:17, o profeta é chamado de filho do homem. Mas em Daniel 7:13, a Bíblia vai dizer que ele desce do céu numa visão. Aí ele diz, como o filho do homem que recebeu do ancião a autoridade para reinar para sempre. Amém? Então, nessa visão profética, a frase claramente se refere ao Cristo. Quem está entendendo isso, diga glória a Deus. Então, chegando ao Novo Testamento, a gente vai ver essa expressão também, filho do homem, muito usada. E ela é usada quase que exclusivamente para falar sobre Jesus. Amém? Então, assim, dessa forma, Jesus vai enfatizar a sua própria humanidade. O fato é que a gente precisa entender que Jesus se fez carne e habitou entre os homens. Por isso ele se intitula Filho do Homem. Mas jamais Jesus vai ser tratado como um homem qualquer, como um mero homem. Amém? Por quê? Porque Jesus tinha 2 naturezas. Uma 100% homem e a outra 100% Deus. Mas na sua essência, na divindade, ele é Deus. Quem está entendendo isso, diga glória a Deus. Amém? Muito bem. Então, Ezequiel, ele é também conhecido como profeta messiânico. Por quê? Porque ele é um daqueles da Bíblia que é tratado como se fosse o Messias. Ele é chamado da mesma forma que Jesus foi chamado Filho do Homem. Amém? Então hoje nós temos uma igreja totalmente apóstata. O que é isso, pastor? Uma igreja igual como o povo de Israel estava nos tempos de Ezequiel. Esse texto vai servir de base porque a gente vai se identificar muito nos dias de hoje. Dê seu glória a Deus, seu aleluia aí. E dessa forma eu sei que você ainda está por aí, está prestando atenção no que nós estamos falando. Amém? Então, a igreja no tempo de Ezequiel, ela está passando por um período de total apostasia. Por quê? Porque ela está centrada em si mesma.
ela não tem mais interesse em evangelizar os perdidos. Né? A nossa igreja de hoje, ela não tem mais esse interesse em evangelizar os perdidos. Está uma igreja totalmente apóstata. Não tem poder de Deus para convencer as pessoas dos seus pecados. A gente tem visto isso claramente por aí. Nós não podemos permanecer do jeito que estamos e esperar conquistar o mundo para Cristo da forma que nós estamos. Nós estamos numa situação muito complicada enquanto igreja. Pai do Senhor, Deuliane, amém? Você é bem-vinda, viu, minha filha? Deus abençoe sua vida. Dalesco, que acabou de entrar. Vão entrando aí, dando seu glória a Deus, seu aleluia. Então nós não podemos permanecer do jeito que está. A igreja de Cristo, como está hoje, não pode ficar. A gente não pode, do jeito que está, esperar conquistar o mundo para Cristo. Não tem como. Nós precisamos de uma mudança enquanto igreja. Só quando nós adotamos os valores, as prioridades e as preocupações do coração de Deus é que nós poderemos ser capacitados pelo seu Espírito, ou seja, pelo Espírito de Deus, para cumprir o nosso verdadeiro chamado. Que chamado é esse? Ser sal da terra e luz nesse mundo. Amém? Eu estou muito convencido de que nós precisamos passar por um novo avivamento. Estou muito convencido disso. As coisas que eu tenho observado nas redes sociais, nos jornais, no mundo aí fora, na vizinhança, nesse mundo caótico que hoje se encontra, eu estou profundamente convencido de que a Igreja de Cristo, como nós conhecemos, precisa passar pelo novo avivamento. O avivamento ele é necessário para trazer a igreja de volta ao cristianismo. Que cristianismo, pastor? O cristianismo do Novo Testamento. Aquele cristianismo, logo após a morte de Jesus, que se perdeu com o tempo. Amém? Para que isso? Para que venha ser liberado o poder de Deus hoje, na nossa geração. Como foi liberado para a igreja de Cristo lá nos primórdios da igreja. Amém? Como a gente vê nas escrituras bíblicas. Que coisa linda olhar e ver aquelas coisas sobrenaturais acontecendo que nós não vemos mais nos dias de hoje. Aleluia. Dê glória a Deus, aleluia. Adriana, seja bem-vinda, minha filha. Deus abençoe a sua vida. Amém? Quem está entendendo isso, diga glória a Deus. Então, meus queridos, o avivamento que eu estou falando aqui nos santificará e nos purificará, trazendo para as nossas vidas, trazendo para nós cristãos, maior arrependimento pelo pecado em nossas vidas. E isso é de fundamental importância, porque sem nós reconhecermos que somos pecadores, as nossas vidas não mudam. Você continua achando que está fazendo tudo certo, quando na verdade está errando e errando feio com Deus. Também esse avivamento ele vai nos revertir com o poder do Espírito Santo, para nós não termos de usar as nossas engenhosas estratégias, como a gente vê muitas igrejas por aí usando de estratégia para não perder fiéis, usando de estratégia para lotar a igreja, usando de estratégias para manter membros na igreja. Essas artimanhas, nós não precisamos disso como igreja e como cristãos. Por isso se faz necessário, a meu ver, esse avivamento. Diga glória a Deus quem está entendendo. Só com o avivamento, aleluia, nós teremos uma nova visão da obra de Deus no mundo de hoje. Uma visão correta, uma visão limpa, não mais esta visão embaçada que nós temos hoje, que nos faz errar com Deus de forma muito terrível. Diga glória a Deus quem está entendendo isso. Amém?
Quando esse avivamento, que eu digo para vocês, acontecer nos tempos de hoje, ele vai levar embora tudo que não glorifica a Deus. E vai nos deixar focados somente nele, no Todo-Poderoso, no Eterno, no digno de louvor, honra e adoração. Nós seremos incapazes de nos interessar por qualquer outra coisa que não seja Deus. E hoje o que a gente vê é justamente o contrário. Nós vemos as pessoas se interessar por tudo, menos por Deus. Amém? Quem está começando a entender isso aqui, dê seu glória a Deus, seu aleluia aí. Então, a madeira, aleluia, o feno, a palha, do esforço humano, eles serão consumidos pela graça de Deus, pela presença de Deus. Somente o ouro, a prata e as pedras preciosas, que são os resultados de atividades sobrenaturais em nossas vidas, somente isso permanecerá. Quem está entendendo isso que eu estou falando? Dê uma glória a Deus, aleluia, ou eu estou sendo muito metafórico? Porque a minha intenção aqui é falar em parábolas, como Jesus falava. Por quê? Porque em parábola entende quem está ligado. Quem não está ligado vai passar batido. Amém? Enquanto Deus forma o seu caráter, meu querido, enquanto Deus forma o caráter em nós, a glória da sua presença, ela irá se manifestar através das nossas vidas, através das nossas mudanças de vida. A diaconisa Marli acabou de entrar, glória a Deus. Amém? E o clamor por um avivamento, ele precisa acontecer. A gente precisa clamar, a gente precisa pedir, a gente precisa orar. Deus, aviva a tua igreja. Como o salmista um dia clamou, e olha que clamor lindo, ele disse: porventura não tornarás a vivificar-nos, porque em ti se regozije o teu povo. O salmista fala isso no Salmo 85, 6. Amém? Nós precisamos, nós necessitamos, nos dias de hoje, de um novo avivamento. Eu estou profundamente convencido disso. Porque quando Deus ele é glorificado em nossas vidas, nós experimentamos o verdadeiro propósito para o qual fomos chamados e criados. Então, meu querido, e somente então, a partir disso, nós poderemos conhecer o poder da sua presença e a alegria da nossa salvação e a certeza disso. Oh, aleluia! A glória de Deus, ela é a manifestação da sua presença. Um lugar onde está avivado, um lugar onde a presença de Deus é real, ele se faz necessário para que os crentes possam viver verdadeiramente como os crentes, reconhecendo seus erros, voltando-se para Deus, fazendo um concerto com o Senhor, abandonando uma vida de erro, abandonando uma vida de corrupção, vivendo uma vida íntegra, honesta na presença do Senhor, esperando e cumprindo o plano da salvação. Oh, aleluia! Quem está entendendo isso, diga glória a Deus. Os israelitas, no Velho Testamento, eles achavam a presença de Deus, eles chamavam a presença de Deus de Shekinah, ou glória de Jeová. Amém? Era assim que eles tratavam a presença de Deus no Antigo Testamento. Moisés viu a glória de Deus, viu a Shekinah de Deus, e o seu rosto brilhou, seu rosto passou a brilhar quando ele vê a Shekinah de Deus. Por ele ter presenciado Deus, a sua glória, o seu rosto brilha. Mais tarde, a gente vai ver que a Shekinah pousou, aquela Shekinah de Deus, ela vai pousar sobre a Arca da Aliança, no tabernáculo de Deus, e fica ali por quase 500 anos. Finalmente, a arca
ela é retirada do templo, do tabernáculo, da tenda, e vai ser colocada no templo que Salomão construiu, agora um templo físico, amém? Em Jerusalém, na cidade de Jerusalém. E lá essa Shekinah, ela vai permanecer por mais 400 anos. Quem está entendendo isso, diga glória a Deus. Amém? O que me chamou a atenção aqui é que por quase 1000 anos, se você somar 500 mais 400, dá quase 1000. Quase 1000 anos a glória de Deus habitou com o povo de Israel. Por quase 1000 anos. Isso é muito tempo, queridos, para a presença de Deus estar com alguém, para a presença de Deus estar no meio de alguém. Amém? Foi quase 1000 anos. Mas chegou um tempo, aleluia, e nós lemos, acabamos de ler aqui, um tempo quando Deus retirou a sua glória e partiu, deixando Israel sem esperança contra os seus inimigos, os inimigos que estavam prestes a vir, os inimigos que ainda estariam por vir. Deus deixa Israel à mercê da sua própria concupiscência. Oh, aleluia! Se nós, entenda isso, se nós não nos arrependermos hoje, aleluia, entendo que Deus está falando contigo, se nós não nos arrependermos hoje dos nossos pecados, eu penso, meu querido, que o mesmo ocorrerá conosco. Na verdade, Deus já pode estar se retirando de nós. Veja o que tem acontecido por aí. Veja as coisas que têm acontecido no mundo. Esta pandemia que aí está. As coisas que temos vivido. E o que acontece, pastor, quando a glória de Deus se afasta? É esse o foco do nosso estudo de hoje. O que acontece quando a glória de Deus se afasta de nós. Amém? Ezequiel ele vai nos ensinar, ele vai nos mostrar, através dessa leitura, o que realmente acontece. Ezequiel, que era ao mesmo tempo um profeta e um sacerdote, ele foi levado ao cativeiro pelos babilônios. Amém? Então, enquanto ele estava no cativeiro, Deus lhe apareceu no meio de um redemoinho, numa grande nuvem de glória e de fogo, semelhante àquela que guiou os israelitas enquanto eles caminhavam pelo deserto. Amém? E na visão de Ezequiel, ele nos leva a uma estranha jornada à terra de Israel, para a gente poder ver e conhecer como era e como estava vivendo o povo de Israel. Então, Ezequiel, quando ele foi arrebatado pelo Espírito de Deus e transportado de volta a Jerusalém, os babilônios haviam tomado o poder naquela região, amém? E estavam ameaçando o reino de Judá. Então, preste atenção para você entender o que está acontecendo. Então, profetas como Jeremias, Daniel, Ezequiel, eles são levantados por Deus como voz para advertir o povo do iminente desastre que estava por vir. Se o povo não se arrependesse dos seus pecados, dos seus maus caminhos, dos seus erros, Deus aplicaria um juízo. Porém, o que nós vemos aqui é um povo que não tem a capacidade de se arrepender. Um povo que não tem a capacidade de dar ouvidos aos profetas que Deus envia. Veja, Deus envia Jeremias, Deus envia Daniel, Deus envia Ezequiel, e o povo nada de ouvir esses profetas. Isso teve um preço. Isso teve uma consequência. Durante os 10 anos seguintes, o povo se recusou a arrepender-se e a buscar o Senhor. Ao invés disso, eles preferiram aprofundar-se ainda mais na idolatria e na corrupção do pecado. Quem está entendendo isso, diga glória a Deus. Amém? Os cativos
como Ezequiel, esperavam por alguma notícia de algum tipo de avivamento espiritual lá da sua terra natal. Ezequiel ficava ansioso por alguma notícia que chegasse, porque Ezequiel estava cativo, amém? E ele ficava ansioso por alguma conversa, por alguma notícia que chegasse de Jerusalém, que houve ali um grande avivamento para que Deus pudesse pôr fim a todo aquele sofrimento que eles estavam passando. Porque Ezequiel tinha entendido que Deus só colocaria fim àquele sofrimento, até porque Deus tinha mostrado para Ezequiel se realmente o povo passasse por um avivamento. Quem está entendendo isso, diga glória a Deus. Eles, certamente, meu querido, pensavam, Ezequiel, assim como os outros profetas, certamente pensavam aqui com seus botões, quem sabe Jerusalém ainda será, aleluia, ainda será poupada desse sofrimento todo. Vejam, Jerusalém é a cidade santa, é onde está o templo santo, é onde está a presença de Deus. Porém, o que a gente vê e o que Ezequiel vê, que nenhuma notícia de avivamento chega até ele, chega aos seus ouvidos. Pelo contrário, as Escrituras só dizem coisas que eles não esperavam ouvir. Amém? Olha o que a Bíblia vai dizer em 2 Coríntios 36, do 14 ao 16. Olha só o que a Bíblia fala. Também todos os chefes dos sacerdotes e o povo aumentavam mais e mais as transgressões, segundo todas as abominações dos gentios, e contaminaram a casa que o Senhor tinha santificado em Jerusalém. O Senhor Deus de seus pais, começando de madrugada, falou-lhes por intermédio dos seus mensageiros, porque se compadecera do seu povo e da sua própria morada. Eles, porém, zombavam dos mensageiros, desprezavam as palavras de Deus e mofavam dos seus profetas, até que subiu a ira do Senhor contra o seu povo e não houve remédio algum. Meu querido, isso é muito forte. Eles cometeram tantos erros, tantas falhas, foram tão contrários às coisas de Deus, que chega a um ponto em que não houve remédio para aquilo, a não ser a ira do Senhor descer sobre eles. A pergunta que me faço é, aleluia, o que poderia ter acontecido para que chegasse a esse ponto de não existir mais remédio para aquela situação? Amém? Quem está entendendo isso, dê seu glória a Deus aí. Não saia não. Amém? Não saia daqui. É muito forte esse estudo de hoje. E vai ser bênção para a tua vida. Ezequiel, ele vai descobrir antes de todo mundo o que Deus iria fazer com o seu povo. Por quê? Porque Deus lhe dá uma visão. Deus lhe havia colocado em Jerusalém estrategicamente no meio. Deus havia colocado a cidade de Jerusalém estrategicamente no meio das nações. Amém? Isso está escrito no livro de Ezequiel 5, no verso 5. No meio das nações. Amém? E ela muda as ordens do Senhor em maldade e rebela-se contra as leis de Deus. Por isso, meu querido, Deus anunciou por meio de Ezequiel: eis que eu mesmo estou contra ti, por causa de todas as tuas abominações. Está em Ezequiel 5, 8 ao 9. Palavras do Senhor ditas por Ezequiel. Amém? O Espírito de Deus então levantou Ezequiel e o transportou até Jerusalém, ao templo. Para quê? Para que ele visse
o que Deus estava por fazer. Então o profeta testificou que a glória de Deus ainda estava lá. Ezequiel 8:4. Mas ele ficou chocado ao ver que a glória de Deus estava lá, naquele lugar sagrado, mas ele ficou mais chocado ainda pelo que ainda iria acontecer. Amém? Oh, aleluia. Primeiro, ele viu ali ídolo pagão babilônico, uma imagem de ciúmes, à porta do altar. Depois, Deus cavou um buraco na parede do santuário para deixar Ezequiel ver dentro da casa de Deus o que estava acontecendo lá. Ezequiel 8:7, a gente leu. Quando o profeta entrou, viu os ídolos da casa de Israel, o reino do norte, amém? Semelhante a répteis e animais abomináveis, pintados sobre as paredes. Nós vamos ver isso lá no verso 10. Na porta do santuário, o que Ezequiel vê? Ezequiel viu mulheres chorando por Tamuz. No verso 14, quem é Tamuz? Uma deusa assíria. E finalmente, ele encontrou 25 homens de frente para o Oriente e de costas para o templo do Senhor, adorando o quê? Os deuses egípcios do sol. Está lá no verso 16. Então, o que eu aprendo aqui, o que nós aprendemos aqui nessas leituras, é que Deus está abrindo buracos nas paredes das igrejas que aí estão. Para quê? Para que nós possamos reconhecer os nossos erros e que essas igrejas venham se consertar com Deus. Entenda, meus queridos, nós somos fracos, amém? Nós somos fracos, nós somos impotentes para impedir qualquer maré de mundanismo que aparecer na nossa frente. Nós somos fracos, nós somos impotentes para impedir qualquer mazela, qualquer praga que vier na nossa frente. Por quê? Porque nós não somos um povo santo. Nós não somos um povo santo, nós vivemos em pecado e em erros. Diga glória a Deus quem está entendendo isso aí. Amém? Se nós pudéssemos, para você entender o que eu estou falando, se nós pudéssemos ver o interior das pessoas que se dizem crentes, dos pregadores, dos líderes, do povo de Deus, em geral, se a gente pudesse ver, nós ficaríamos abismados. Se nós pudéssemos olhar no interior deles, aleluia, nós veríamos corrupção moral, financeira na vida de alguns dos maiores e proeminentes representantes cristãos. E isso, meu querido, seria apenas a ponta do iceberg. Amém? Por quê? Porque a decadência espiritual e moral nas igrejas por aí afora segue morra abaixo. Oh, aleluia. As sociedades que estão aí, mundo afora, pelas nações, elas estão em apuros, elas estão enlouquecendo, elas estão passando por um período terrível nessa pandemia, elas estão totalmente desequilibradas, elas estão indo à falência, elas estão morrendo de todas as formas possíveis que você possa imaginar. Por quê? Por causa das suas igrejas que estão inseridas nessas sociedades que também estão em apuros e não podem fazer nada pelas sociedades a qual elas estão inseridas. Oh, aleluia. Não temos direção nessa hora de crise. Por quê? Porque não temos líderes espirituais, aleluia, como aqueles das Sagradas Escrituras nos tempos bíblicos. Oh, aleluia. Kandaraba, Shuri, Kende, Saraba.
Muitos, infelizmente, nós não temos líderes religiosos como dos momentos áureos bíblicos. Muitos dos pregadores famosos, eles estão aí mais interessados em promover a si mesmo do que em promover Jesus Cristo. Muitas igrejas estão, quando eu falo igreja, eu falo de algumas pessoas, não generalizem, amém? Muitas pessoas que têm o poder de decidir as coisas estão decidindo a seu favor e não em favor da coletividade, em favor do próximo. Oh, aleluia! Essas pessoas, elas estão mais preocupadas com a sua prosperidade material do que com o bem-estar espiritual da igreja. Estão mais preocupadas se não vai passar necessidade, estão mais preocupadas em não perder as suas regalias do que com a vida de um irmão, com a vida de uma irmã. Quem está entendendo isso, diga glória a Deus. Abra, meu querido, é forte que eu vou falar, abra um buraco na parede de hipocrisia da igreja atual. E certamente você vai ver as pessoas inclinando e cada vez mais se inclinando para os ídolos deste século que aí estão. Oh, aleluia! Eu fico me perguntando como o povo de Israel se impregna com tal corrupção e ainda espera o favor de Deus. Como que alguém que serve a Deus, ele está tão imerso na corrupção, ele está tão imerso nas coisas erradas, ele está tão enfiado na lama e ainda espera o favor de Deus? Quem está entendendo isso, diga glória a Deus. Porque era assim que estava o povo de Israel, enfiado na lama, enfiado na corrupção, enfiado nas coisas erradas, e ainda esperava que Deus os livrasse. Você está entendendo isso aqui? Talvez, eu fico aqui conjecturando, talvez ele estivesse apenas achando que o favor de Deus era um privilégio automático. Por quê? Porque muitos acreditavam que Deus nunca permitiria que o seu templo fosse destruído. Por quê? Porque ele estava morando lá. Ah, vai ficar tudo bem para nós aqui em Jerusalém. Sabe por quê? Porque o templo de Deus é aqui em Jerusalém. E mais ainda, Deus está lá no templo, na Arca da Aliança, no Santo dos Santos. Deus não vai permitir a cidade ser destruída, esse templo ser destruído. Por quê? Porque ele mora aqui. Quem está entendendo isso? Diga glória a Deus. Muitos pensaram desse jeito. E muitos nos dias de hoje também pensam assim. Porque fazem uma coisinha, ou porque acham que estão na presença de Deus, porque estão indo à igreja, acham que Deus tem a obrigação, de forma automática, de livrar. Quem está entendendo isso, diga glória a Deus. Esse mesmo entendimento tinha o pessoal naquela época e tem o pessoal hoje. Eles têm um falso senso de segurança. Eles estavam confiando mais no prédio, no edifício, do que no nosso Senhor Jesus Cristo. Como muita gente hoje confiam mais no que eles podem palpar, no que eles podem sentir. Eles confiam mais no palpável do que na presença soberana de Deus, do que no próprio Deus. Confiam mais no homem do que em Deus. Oh, aleluia. Diga glória a Deus. Amém? Outros até sabiam que a glória de Deus, a Shekinah, ela repousava sobre aquela arca da aliança,
no Santo dos Santos. Então eles pensavam, não tem como nada acontecer com essa cidade, porque Deus está aqui. Amém? A Shekinah de Deus, ela é tão poderosa, porque era a glória de Deus. E a glória de Deus, naquele tempo, meu querido, como ainda é hoje, ninguém ousava olhar dentro daquela arca, nem se aproximar dela. Para vocês terem uma ideia, mesmo o sumo sacerdote, que era o único que podia entrar no Santo do Santo, para poder estar na presença de Deus, ele só podia entrar no Santo do Santo uma vez por ano, no dia da expiação. Amém? Assim como Ezequiel, ele deve ter se perguntado também, Ezequiel, no tempo dele, ele deve também ter se perguntado como Deus podia permanecer com seu povo, quando esse mesmo povo havia violado o seu templo de uma forma tão severa. Eu fico pensando, Ezequiel também deve ter feito essa mesma pergunta, deve ter pensado isso também. Foi então que algo aconteceu. Amém? Diga glória a Deus. Amém? O que aconteceu? O que aconteceu foi que a glória de Deus partiu. E isso é um momento sem precedentes de Bíblia. A glória de Deus partiu. E a glória de Deus parte em 3 etapas, em 3 estágios. Amém? Pai do Senhor, Letícia, glória a Deus. Ela parte em 3 etapas. A glória de Deus se levantou do querubim onde estava, está lá no capítulo 10, no verso 4. Aí a glória de Deus saiu da entrada da casa, capítulo 10, verso 18. E finalmente subiu da cidade, indo para o monte ao oriente, capítulo 11, no verso 23. Então, a glória de Deus, ela sai, ela parte do templo. Nesses três estágios. Aí você consegue imaginar a situação? Eu fiquei meditando sobre isso. Você consegue imaginar a situação? A glória de Deus, Shekinah, do Todo-Poderoso, do Eterno, do Longânimo, do Todo-Poderoso, começando a sair da arca pela primeira vez em 1000 anos. Nunca tinha saído daquele lugar, nunca tinha se afastado. Em 1000 anos, presente com seu povo, e aí agora, por causa de falha, por causa de erro, por causa de corrupção, por causa de não se arrepender, por causa de não voltar-se para o Senhor, Deus resolve abandoná-los, Deus resolve partir. Amém? Eu fico imaginando como Deus não deve ter ficado triste naquele momento, porque isso não era a vontade de Deus, abandonar, sair de lá do meio do seu povo. A nuvem de glória sai das asas de um querubim e começa a levantar-se acima da arca da aliança. Começa a imaginar a situação. Aí ela vai se levantando mais e mais alto, subia, até que a nuvem encheu o átrio exterior. E depois começou a se afastar do templo. Foi saindo, deixando o templo vazio, escuro e sem vida. É forte isso. E o que é mais forte, meus queridos, e mais que me abisma e me deixa abismado, ninguém notou que Deus tinha ido embora, que Deus tinha saído do templo. Por isso que quando alguém lá no Novo Testamento vai perguntar para João Batista quem ele é, porque lembrem, a Bíblia passou o povo de Israel passou quase 400 anos sem um profeta, amém? Desde Malaquias, quase 400 anos sem profeta. Aí o primeiro profeta que Deus levanta depois desses 400 anos sem profeta
é João Batista, justamente para anunciar o Messias. Aí quando alguém vai, a mando dos fariseus, procurar saber quem é João Batista, ele fala bem assim: olha, nós viemos aqui porque o sumo sacerdote, ele quer saber quem tu és. Tu és Elias? Ele diz: não, eu não sou Elias. Tu és o Messias? Ele disse: não, eu não sou. Nós precisamos que o Senhor nos diga quem tu és, porque precisamos levar essa resposta aos que nos enviaram. Aí ele fala bem assim: eu sou a voz do que clama no deserto. Vejam as palavras de João Batista. Ele diz assim: eu não sou a voz, ele fala assim: eu sou a voz do que clama. Ele não fala: eu sou uma voz que clama no deserto, não. Porque se ele falasse assim, ele estava falando dele. Mas quando ele fala: eu sou a voz do que clama, do que, se referindo a Deus, eu sou a voz de Deus que está clamando no deserto. Por quê? Porque Deus não estava mais no templo. Quem está entendendo isso, diga glória a Deus. E não estava mais no templo porque o templo, a igreja, estava corrupta. Oh, aleluia. Diga glória a Deus quem está entendendo. E ninguém notou que Deus não estava mais no templo. Eles continuaram seguindo a sua vida normal, fazendo as mesmas coisas. Amém? Aos poucos, aleluia, e com pesar, Deus foi embora de Jerusalém. E ninguém notou isso. Com exceção de Ezequiel. Ezequiel, porque Deus revelou isso a Ezequiel. Amém? Todos estavam ocupados. Todos estavam muito atarefados, ocupados demais com as suas rotinas diárias, agendas, rituais religiosos. Amém? Todos estavam muito ocupados, atarefados demais com essas coisas, para observar que Deus tinha abandonado eles. Talvez, meus queridos, nos anos seguintes, eles continuaram brincando de religião sem Deus. Você está notando alguma semelhança com os dias de hoje? Hoje, o que tem de pessoas brincando de religião, brincando de ser crente sem Deus, não está no gibi isso aí. Tem muitas pessoas hoje brincando de ser crente. Amém? Talvez ali, só o sumo sacerdote, talvez ele tenha inventado uma mentira também para o povo. Por quê? Porque o sumo sacerdote sabia que Deus não estava mais ali. Quando ele entrou no Santo dos Santos, naquele ano em que ele tinha que entrar, ele descobre que o Santo dos Santos, o templo, estava escuro, sem a luz, sem a Shekinah de Deus ali naquele lugar. Amém? Quem está entendendo isso, diga glória a Deus. Então o sumo sacerdote sabia. Mas a pergunta que eu me faço aqui é: por que ele não revelou isso ao povo? Amém? Vamos entender isso aqui, essa situação. Quem, no lugar do sumo sacerdote, revelaria que Deus não estava mais com eles? Qual igreja nos dias de hoje você acha que vai abrir a boca e dizer: gente, vocês querem servir conosco aqui, mas Deus não está aqui com a gente? Quantas pessoas você acha que tem coragem e peito para fazer isso? Mesmo eles sabendo que Deus não está com eles, que eles estão fazendo coisa errada, ainda assim eles brincam de ser crente, fingem que Deus está com ele, induzem as pessoas ao erro, pregam uma falsa verdade. Amém? Diga glória a Deus quem está entendendo isso. Não dá. É pedir demais para eles revelarem que a glória de Deus tinha desaparecido daquele lugar. Como nos dias de hoje, amém? Mas Jesus nos alertou para isso. Ele disse: não se iludem com os falsos profetas. Eles virão em meu nome. Então cabe a você buscar conhecimento. Cabe a você buscar
as verdadeiras palavras. Cabe a você guardar o verdadeiro evangelho. Cabe a você não se fazer de vítima. Amém? O que as pessoas iriam pensar se a pessoa de repente dissesse: olha, venha servir com a gente aqui, mas Deus não está aqui? É por isso que provavelmente é até compreensível, né, na medida do possível, que o sumo sacerdote tenha ficado quieto. Ele ia revelar que Deus não estava mais lá com eles. A profecia de Ezequiel, ela foi dirigida à nação de Israel. Amém? Que tinha um relacionamento especial com Deus, uma aliança com o Todo-Poderoso. Mas aqui há uma semelhança marcante com a igreja no mundo de hoje. Amém? Que semelhança é essa, pastor? As acusações do profeta de Deus, elas não foram direcionadas aos babilônios pagãos. Elas foram direcionadas ao povo de Deus, do jeito que nós estamos conversando aqui hoje. Essa mensagem, esse estudo, não é para ímpio. Esse estudo é para quem está na igreja. É para quem é crente, brincando de ser crente. A gente, nos dias de hoje, demais fazendo os atos exteriores da religião. O que é isso? Cumprindo rituais, seguindo doutrinas de homem, só que sem a presença de Deus na sua vida. Pai do Senhor Jesus, aos que estão chegando agora, Samuel, eu aconselho vocês a olharem, rever esse vídeo lá no nosso canal. Esse estudo é muito forte. Eu já senti a presença de Deus muito forte desde quando eu comecei a preparar esse estudo. Eu sei que um estudo como esse é motivo até de crítica por muitos outros evangélicos, outros líderes, pastores. Por quê? Porque ninguém quer falar sobre isso, ninguém quer tocar sobre esse assunto, ninguém quer levantar essas polêmicas, ninguém quer falar sobre isso, ainda mais numa época de pandemia, né? A gente devia estar falando de amor ao próximo, mas tem tudo a ver com o que nós estamos falando hoje. Amém? Tem tudo a ver, e se você está ligado, você está entendendo. Se você ainda não entendeu, até o final desse estudo, eu creio em nome de Jesus que irá entender. Hoje nós temos culto, nós temos programações, nós temos projetos, nós temos casamentos, funerais, nós temos comunhão. Porém, meus queridos, nós não temos a presença de Deus nas igrejas. Em muitas das igrejas. Pastor, o que o senhor está falando? Preste atenção. Primeiro eu te trouxe uma base bíblica. E veja o que diz Billy Graham. Ele disse certa vez, em que ele estava pregando, ele disse que se o Espírito Santo fosse embora da igreja, 90% de todas as atividades continuariam sem qualquer alteração. Por quê? Porque 90% das coisas que acontecem nas igrejas é formalismo, é religiosidade, não tem nada a ver com Deus. Quem está entendendo isso, diga glória a Deus. São doutrinas humanas, são usos e costumes. Amém? A nossa grande civilização talvez ainda não esteja em ruínas. O mundo talvez ainda não esteja em ruínas. Mas o inimigo das nossas almas, ele está dentro dos nossos portões, já perto da porta, pronto para avançar num vacilo seu. Quem está entendendo isso, diga glória a Deus. Isso dá a nós, crentes, e aos líderes religiosos, muitos por aí, é uma sensação assustadora das trevas que estão avançando sobre nós e que preocupam muitos líderes religiosos, cristãos de hoje, amém? Eles ficam como crianças que têm medo do escuro e gostariam de correr e se esconder. Mas aí o medo é tanto
O medo é tanto que eles acabam esquecendo de que a nossa maior arma contra esse inimigo das trevas é a luz da palavra de Deus e a presença do seu Espírito em nossa vida. Cantaraba, assim como Israel na antiguidade, nós somos recipientes da glória de Deus. Nós somos morada do Espírito Santo. Por quê? Porque ele habita em nós. Quem está entendendo isso, dá um glória a Deus aí, um aleluia. Já estou finalizando o nosso estudo de hoje. E como em qualquer outro tempo, meu querido, entenda. A igreja hoje, ela parece estar perdendo a glória. Embora muitos não admitam, a igreja de hoje, ela parece que está perdendo a sua glória. Está perdendo a glória de Deus. A nossa condição, ela é profunda e, como diz o vereador Claudinei, séria. Amém? E não vai simplesmente desaparecer, não. Deus, ele está se afastando de nós pelas mesma razão que ele se afastou do povo de Israel. Se nós não nos arrependermos dos nossos egocentrismos, das nossas maldades, dos nossos erros, dos nossos pecados, ele também nos deixará os nossos próprios recursos, até que não haja mais remédio para isso. Amém? Ele irá nos entregar aos nossos erros. Para a gente finalizar esse estudo de hoje, entenda, nós precisamos de um verdadeiro avivamento. Não de uma campanha de avivamento como muitas igrejas fazem por aí. Não é desse avivamento que eu estou falando. Com reunião, devidamente com crachá, congresso, não é esse avivamento que eu estou falando. Eu estou falando de avivamento de verdade. Amém? Aquele avivamento da Shekinah, da glória de Deus. Nós precisamos de um avivamento autêntico, do mover de Deus, em que o seu povo, ele venha se humilhar, que ele venha orar, que ele venha buscar a face do Senhor, que ele venha abandonar os seus caminhos perversos, se entregar verdadeiramente a Deus, dizer: Deus, eu reconheço que fui falho até aqui, mas eu estou tomando uma postura de mudança. Eu vou mudar e estou mudando a partir de hoje. Nós precisamos reconhecer que pecamos, nós precisamos reconhecer tudo isso para que possamos ser purificados, lavados e remidos, transformados pelo sangue e o poder do nosso Senhor Jesus Cristo. Só assim, meus queridos, só assim Ele poderá se manifestar e a glória dele se fazer presente no meio de nós e neste mundo que está perdido, que aí está. E aí sim a gente sai desse buraco. Amém? Nós precisamos desesperadamente da graça de Deus. Essa é a verdade. Amém? Fique com a paz do Senhor. E nesse momento o tempo já está um pouco extrapolado, mas eu vou abrir o espaço para uma pergunta somente. Se alguém tiver alguma pergunta, seja rápido, porque o nosso tempo já está bem adiantado. E a gente está procurando encerrar no tempo aqui. Amém? Se alguém tiver alguma pergunta, faça. Senão eu vou encerrar. Quero agradecer mais uma vez a presença de todos os meus amigos, todos os crentes dessa igreja pentecostal apostólica missionária, o pastor João que entrou aí, pegou já do meio para o fim. Eu te aconselho, pastor, a rever lá no nosso canal esse estudo. Ele vai estar no nosso canal no YouTube para as pessoas poderem rever novamente, e será bênção para a sua vida. Amém? Agradecer a presença de todos. Não vou citar o nome porque é muita gente, eu posso esquecer de alguém. Amém? Deus abençoe a sua vida. Se alguém quiser alguma oração também,
Coloque o seu nome aí, nós vamos estar orando por você. O inimigo, ele não está brincando de ser inimigo da gente. Ele está com todas as armas, atuante. Ele não para, ele não descansa. E nós precisamos também estar munidos com as armas espirituais para poder combater os inimigos, o inimigo das nossas almas nas regiões celestiais. Amém? Não? Ninguém? Muito bem, eu vou encerrar então. Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus eu te dou graças e obrigado por esse estudo de hoje. Deus abençoe poderosamente a vida das pessoas que participaram, que estão aí do outro lado dessa tela. Entra com providência em cada lar. Em nome de Jesus, protege, livra, guarda de todo mal, seca a tua igreja. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos.